Oi, aqui é a professora Ana Graziele e voltei para continuar com agora a parte 2 da nossa videoaula sobre APL, sobre arranjo produtivo local. Vou compartilhar minha tela contigo de novo para a gente conseguir pegar aqui de onde nós paramos e tocar aí o nosso estudo sobre essa importante ferramenta aí que existe para o desenvolvimento regional. Bom, eu encerrei falando na outra parte da videoaula porque que era bom uma empresa estar dentro de um APL, né? E a gente mencionou todas as vantagens que ela vai possuindo. E agora vamos falar um pouquinho sobre como a gente implementa um arranjo produtivo local. E essa orientação aqui é uma orientação que vem lá do Sebrae, né? Que é também uma organização que está muito envolvida em todas essas questões relacionadas ao empreendedorismo, ao ambiente de negócios e também ao desenvolvimento regional. É um grande parceiro na implementação de estratégias de desenvolvimento regional. Bom, segundo o Sebrae, a implementação de um APL vai, digamos assim, carecer, né, de algumas ações. E quais são essas ações? Primeiro, ação de dinâmica de distrito. Então, precisa se estabelecer ali naquela, digamos, região onde o APL vai funcionar, uma dinâmica de interação entre as empresas e as organizações que estarão lá. Então, você precisa ter, digamos assim, naquela localidade ou próxima daquela localidade, os serviços que são necessários para as empresas que estarão atuando lá. Então, não basta só que você tenha uma empresa, né, ali presente. Você precisa ter infraestrutura, você precisa ter água, esgoto, você precisa ter estrutura de telecomunicações, você precisa ter saídas para escoamento, você precisa ter equipamentos públicos que facilitem, digamos assim, a vida, né, dos negócios. Então, existe ali toda uma, digamos assim, um aporte de condições que é necessário para que a gente consiga ter as empresas atuando ali naquela localidade. Uma outra condição para a gente ter o APL ali funcionando é o desenvolvimento empresarial e organizacional da produção. O que significa isso? As empresas que estarão lá no APL, elas têm também que dar, digamos assim, a sua contribuição para o processo. Então, precisam ser empresas que estejam aí, de alguma forma, abertas, né, a aprender, a se desenvolver, a evoluir e também cooperar com as outras, no sentido de que todos ganhem, né, que seja uma relação ganha-ganha entre as empresas que estão ali naquele conjunto definido ali, naquele espaço ali definido de competitividade, digamos assim. E uma terceira condição, que é o acesso à informação e o acesso a mercados. Então, não tem como a gente pensar em estabelecer uma APL se a gente não tiver informação de mercado, no sentido de dizer que aquilo que nós estamos nos propondo a fazer no APL, que aquilo vai ter saída, que aquilo vai ter rentabilidade. Então, os componentes do APL, né, sejam as empresas ou as organizações, elas precisam ter clareza sobre isso, no sentido de poxa, eu vou aqui começar a produzir, sei lá, farinha de baru, né? Então, eu vou ter mercado para depois comercializar essa farinha de baru, ou os derivados, digamos assim, dessa farinha, né? Os produtos que eu consigo obter a partir dessa farinha. Então, esse tipo de informação, que é uma informação de pesquisa de mercado, de business intelligence, ela tem que estar presente, né? Tanto para as empresas quanto para as organizações, para fazerem com que um APL, digamos assim, se justifique para que ele passe a existir, tá bom? Então, acho que é um modelinho assim, bastante interessante aí do Sebrae, que coloca essas condições aí para a implementação do APL, que a gente pode se aproveitar dele para refletir um pouco também, né? Então, o que acontece? Diante dessa, digamos assim, dessas condições aí para a implementação de um APL, a gente vai ter esses eixos de formação na evolução da PL, segundo o que coloca para a gente o Sebrae. Então, a gente vai ter, sim, por que não, né? Não dá para a gente dizer que não vai ser isso. Vai haver um contexto de competição intrasetorial, que vai estar presente ali, né? Mas também vai ter uma série de ações de cooperação entre empresas do mesmo setor, de outros setores e também com outras organizações que estão presentes no APL. Outra relação que vai estar envolvida ali é que um APL
muitas vezes ele fica tão eficiente, tão bom naquilo que ele faz, que ele suplanta as relações de competitividade na região, no estado e no país. E ele começa a ser competitivo de forma internacional. Então, é como se a gente estivesse dizendo assim, olha, o setor, né, de calçados, eu dei esse exemplo, inclusive, já numa outra videoaula, mas a produção de calçados lá de Busan, que fica na Coreia do Sul, ele é tão competitivo, que ele não consegue, não precisa nem competir mais ali na região onde ele está, ele compete globalmente com outras regiões produtivas, por exemplo, de calçado. Então, isso pode acontecer num APL, não necessariamente de uma manufatura, mas pode acontecer também na prestação de serviços e também na agropecuária. E uma outra relação existente, né, que é a construção de uma identidade, né, regional voltada para aquela situação do APL. Né? Então, o que é essa realidade, essa identidade que vai se criando? Você vai ficando tão bom naquilo, e aquilo vai ficando tão característico, que vão começar a surgir marcas específicas daquele APL, patentes, ou seja, inventos ou modelos de utilidade que são aplicados na produção industrial, que são inventados, digamos assim, dentro daquele APL, por empresas daquele APL, e ainda selos de origem, ou seja, indicações geográficas que podem surgir a partir da atuação do APL. Então, olha que coisa legal que a gente tem aí, quantas relações bacanas que a gente vai tendo a partir da constituição de um arranjo produtivo local, né? E aí, a gente tem também uma questão importante para falar o seguinte, as empresas, elas atuam, têm uma forma assim, de atuação muito preponderante dentro de uma APL, mas nem só de empresa vive um arranjo produtivo local. Se você não tiver o suporte, o apoio de outras instituições, ele não vai funcionar. E uma das principais instituições que vai aportar o APL são justamente os governos, né? O governo. Então, com o que o governo contribui para a constituição de uma APL? Primeiro, capacitação, né? Então, quando a gente fala de educação, né, equipamentos de educação, seja da educação infantil, educação básica, até educação superior, e também a capacitação, educação técnica, a gente está vendo aí uma atuação muito forte, muito importante do governo para prover as empresas do APL da mão de obra que é necessária, né? Que é importante para o desenvolvimento das atividades. Outro apoio, digamos assim, que pode ser dado pelo governo é o compartilhamento de áreas físicas, tá? Então, o que seriam essas áreas físicas? É você usar justamente ali, né, dos mesmos recursos, né, sendo disponíveis ou disponibilizados para todas as empresas e instituições que fazem parte ali do arranjo produtivo local. E ainda estimular a existência de consórcios de compras, porque no consórcio de compras você vai ter várias empresas ali juntas comprando em um volume muito maior e, consequentemente, conseguirão um preço menor para os insumos que são ou podem ser utilizados dentro de um APL. Então, são suportes que podem ser dados aí pela ação governamental e que fazem muita diferença quando a gente está colocando a atuação do APL, tá bom? Então, quais são as empresas, né, que participam de um arranjo produtivo local? Vamos colocar aqui. Primeiro, fornecedores de insumos, máquinas e equipamentos. Então, fornecedor de tudo que você pode imaginar, né? Eu não coloquei aqui, mas dá para a gente também citar fornecedores de serviços, né? Então, por exemplo, quando você fala de entrega, serviços de entrega, é um serviço importantíssimo para as empresas e que pode constituir também um negócio ali que está participando do APL. Os comercializadores, ou seja, quem vende os produtos do APL, sejam esses comercializadores varejo, atacado, sejam só distribuidores, representantes comerciais, mas quem comercializa os produtos, quem dá vazão, quem dá saída para os produtos do APL, tá? As empresas produtoras em si, que é quem produz os itens que são comercializados dentro daquele arranjo produtivo, e os fornecedores de capital e de serviços, né? Não coloquei lá em cima porque eu coloquei aqui embaixo, agora que
eu estou vendo, né? Os fornecedores de capital são aqueles fornecedores de recurso financeiro, né? Para a realização das operações lá dentro do APL. Então, a gente está falando aí de bancos, de outros agentes financeiros, todos aqueles que, de alguma forma, podem fazer algum tipo de investimento dentro do arranjo produtivo local. Aí tem aí as universidades, olha aí, ó, o FMS, né? As universidades que, além de fornecer mão de obra qualificada, também trabalham com desenvolvimento de pesquisas, estudos de mercado, que são muito, muito, muito úteis aí, né? Para as empresas de forma generalizada, não só aquelas que estão na PL. Empresas que fornecem capacitação, então, muitas vezes você não vai ter as capacitações, muitas vezes não, né? Mas algumas situações você vai ter capacitações que precisam, de fato, de uma especificidade para a realização delas. Então, aí existem as empresas de treinamento que fazem também, que também prestam esse tipo de serviço, tá? Como o Senai, por exemplo, né, que faz isso. As entidades políticas de promoção, então a gente está falando aí não só das instituições de governo, mas também a gente está falando das representações sindicais, das associações, né, que tem aí todo um papel importante aí de ligar, né, de conectar todas as organizações dentro de uma APL, e também as empresas de pesquisa, que, junto com as universidades, promovem esse papel importantíssimo no desenvolvimento de novos produtos, novos processos, novos serviços dentro de um arranjo produtivo local e fora dele também, tá bom? Vou dar mais uma paradinha aqui, mas não vai embora não, que tem mais uma parte ainda da nossa videoaula aí para você assistir, tá certo? Então, vou dar uma paradinha, mas já retorno. Por favor, não deixe de assistir a outra parte. Até mais!